Olá pessoal, saudações a todos. Estamos começando mais um programa Conversas do Reino. É um programa da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, onde trazemos temáticas relacionadas ao meio cristão de uma forma bem clara e imparcial. E hoje trataremos a respeito de um assunto que é bem polêmico para algumas pessoas. Uns acreditam, outros não. Uns acreditam, mas vivem como se não acreditassem. Outros são admiradores e outros são estudiosos profundos a respeito dessa temática. Então é com muito prazer que eu quero apresentar aqui o pastor Albert para tratar a respeito desse assunto que é batalha espiritual. Então, desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe, desfrute dessa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida espiritual. E também indique para alguém, para que possa vir aqui para o canal e possa compartilhar desse conhecimento, possa desfrutar de outras tantas pregações e mensagens que estão disponíveis aqui para você. Então, eu quero apresentar e passar a palavra, franquear a palavra para o pastor Albert. Seja bem-vindo, e iniciar com uma pergunta. Quando foi que surgiram os primeiros estudos sobre batalha espiritual e em que consiste, o que é uma batalha espiritual? Porque geralmente as pessoas pensam assim, pensam em um demônio e pensam em um anjo e eles vão ali entrar em confronto. Um vai de encontro ao outro, isso é a batalha espiritual. Mas de uma maneira bem prática e bem clara, o que isso significa? Em que consiste uma batalha espiritual? Irmão Charles, assim, primeiro eu quero lhe agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, a você. Eu acho que isso aqui é algo sobrenatural, e quando eu falo sobrenatural, no sentido de gestão, de você ter coragem de abrir para temas assim tão edificantes e temas muito particulares dentro da igreja. Quando você fala de batalha espiritual, primeiro que batalha espiritual, ela não é um gênero, ela é uma espécime. O gênero é guerra espiritual. Porque quando você pega uma guerra, você fatia ela em várias batalhas. Quando você estuda a Batalha do Riachuelo em São Luís, houve uma guerra a ser vencida. A Batalha do Riachuelo foi mais uma batalha dentro de uma espécie, de um gênero chamado guerra, e que culminou com toda essa história maranhense que a gente conhece. A batalha espiritual ela não é diferente, Charles. A batalha espiritual é como se você tivesse a guerra espiritual, um bolo, e você fatiasse. E a minha visão sobre batalha espiritual, e você me perguntou quando se iniciou, e eu entendo que essa tua pergunta, quando se iniciou, não se trata no sentido de Bíblia, de palavra, mas no sentido como que os líderes começaram a perceber, como que eles começaram a ver. Charles, eu penso, e eu tenho certeza, inclusive, não só pensando, mas tendo certeza daquilo que eu estou lhe dizendo, quando você fala de batalha espiritual e de liderança, a gente tem aí uma gama de grandes pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, que militaram muito nessa área. E os primeiros, por exemplo, nós temos como precursores dessa batalha espiritual hoje que a gente vê, como você citou, alguns líderes não acreditam, alguns líderes acreditam, mas fingem que não acreditam. A minha primeira preocupação em relação a isso como que você não acredita em batalha espiritual, se Isaías 61, de 1 a 7 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, ele estava profetizando sobre a vinda do Messias. Quando Jesus chega, Jesus lá em Lucas 4, 18, 19, Jesus disse, olha, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Quando ele disse isso, ele chancelou, ele disse, aquilo que Isaías dissera, ele estava falando de mim, esse é o meu ministério. O Espírito soberano Senhor está sobre mim. Que Espírito? Que Espírito do soberano Senhor estava sobre Jesus? O Espírito Santo. Qual é o Espírito que está sobre a igreja do Senhor no mundo? O Espírito Santo. E se o Espírito do soberano Senhor estava sobre Jesus, e acabou de ser pregado que o Espírito, Deus que trabalhava ontem, trabalha hoje, trabalhará amanhã. Se o Espírito Santo que estava sobre o Senhor, trabalhando na vida dele, com esse ministério,
É o Espírito Santo que está sobre a minha vida, sobre a sua vida e de todos aqueles que têm coragem de professar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu vou mais além, eu vou fazer uma interpretação extensiva. Isaías 61, de 1 a 7, Lucas 4, 18 e 19, não é só o ministério de Jesus, é o seu ministério, é o meu ministério, é o ministério de todo e qualquer homem e mulher que tem coragem de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, no mundo, no Brasil, na Vinho Novo, no Maranhão, em São Luís, em qualquer lugar. Uau, eu fico impressionada com a habilidade que algumas pessoas têm de memorizar até as referências, os textos e as referências. Então, eis aqui um pastor que faz isso. Então, foram várias. Você que é mais, eu vou procurar, vou saber se realmente, vá lá nessas referências para comprovação desses textos que falam sobre batalha espiritual. Qual é a sua percepção, pastor, a respeito do quanto que a igreja tem ciência a respeito desse assunto? Porque, por mais que ele já tenha sido trabalhado há vários anos, percebe-se que há algumas denominações que ou ignoram ou trata disso 2 vezes por ano, se é que faz algum tipo de trabalho nesse sentido. Então, por isso que eu pergunto o quanto que o senhor tem essa ciência a respeito do quanto que a igreja, de maneira geral, trabalha, desenvolve essa temática. Irmão Charles, alguns líderes, e aí a visão que eu tenho desses líderes, e eu posso falar sobre isso, porque eu tenho andado no Maranhão, eu tenho andado as igrejas, eu tenho ministrado em Assembleias de Deus, em ministérios independentes, ministérios que outrora se autodenominavam tradicionais, e são ministérios hoje que se movem através do Espírito Santo. Nas igrejas batistas, eu sou batista nacional, eu nasci batista nacional e vou seguir a minha vida aí, quem sabe até ser trasladado como batista nacional, enfim. Quando eu vejo uma igreja e um pastor, um líder, que não dá abertura para a batalha espiritual, a minha primeira concepção que eu tenho é que ele tem uma incipiência de conhecimento bíblico. Ele é um incipiente teológico. É lógico, batalha espiritual não é para amador, batalha espiritual não é para neófito, batalha espiritual não é para quem acha que pode fazer, e eu vou mais além, batalha espiritual não é para quem quer as luzes da ribalta, quem quer os holofotes. Batalha espiritual primeiro, quando você fala de libertação e cura interior, e aí eu até entendo alguns líderes, porque muito tempo se misturou, confundiu-se, por exemplo, cura interior com regressão, com hipnose, e há uma diferenciação, e eu sei que mais tarde eu vou chegar nesse tópico, mas eu vejo alguns líderes que precisam amadurecer, crescer, alguns líderes que é mais ou menos assim, eu não vou deixar que ministre sobre ataques sexuais, sobre entidades que trabalham na área sexual. Eu não vou deixar porque talvez eu saiba que a minha igreja passa por esses processinhos aí, eu também conheço algumas situações, eu também não gosto que fale de ocultismo. Eu não vou deixar que fale de ocultismo, porque talvez na minha igreja eu gosto das manipulações. E tem gente que acha que feitiçaria é acender vela, feitiçaria é manipulação. Acender vela, fazer despacho, que é uma outra área, é bruxaria. O ocultismo ele se subdivide em 3 facetas. As falsas religiões, gnose, eubiose, teosofia, universo em desencanto, maçonaria, ordem de Molay, adoção de Louto, enfim. Se eu for elencar aqui para você, eu vou te elencar 100 falsas religiões. O ocultismo, além das falsas religiões, ele tem uma vertente que é a vertente da manipulação. Você quer aprender sobre feitiçaria, igreja, sobre manifestação de espírito de manipulação, você estuda sobre Jezabel, sobre o esquema Jezabel no Velho Testamento, Acabe, Elias, Jezabel, e no Novo Testamento, com Herodes, Herodias e João Batista, o Elias do Novo Testamento. Então eu te aconselho, você quer estudar e aprender sobre manipulação, feitiço, você estuda sobre Jezabel nessas 2 referências, são os melhores. Você quer aprender sobre batalha espiritual, você lê e estuda Efésios. Você quer aprender sobre conquista de território, você estuda Josué. Você vai aprender tudo sobre batalha espiritual em conquista de território ali no livro. O que acontece é que alguns pastores, eles acreditam, eles sabem, mas eles fingem não conhecer e não acreditar. Porque, Charles,
Se eu abro para alguém pregar sobre batalha espiritual, eu vou, de certa forma, expor a igreja. Eu vou expor a igreja que eu pastoreio e que eu administro. E aí eu quero fazer aqui, eu quero parabenizar os pastores, os bispos, os apóstolos que têm coragem de falar de batalha espiritual, de falar sobre conquista de território, de falar sobre mover do Espírito Santo, sobre ato profético. Porque quando esses líderes, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, eles fazem isso, de certa forma eles escancaram a igreja que eles próprios pastoreiam. E eu acho que só quem escancara aquilo que você tem a chave do cofre, é porque no teu cofre tem coisa boa, porque você não tem nada para esconder. Então eu vejo que esses líderes que fingem não conhecer, e que talvez nem conheçam mesmo, e que não dão abertura para esse ministério, que é um ministério tremendo, como eu falei quando eu respondi o seu primeiro questionamento, é o teu ministério, é o meu, é o ministério de todo mundo, é o ministério do Senhor, o Espírito Soberano está sobre mim, Ele me ungiu para trazer libertação aos pobres, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E quando você faz isso, você não está fazendo mais do que a tua missão. É a tua missão enquanto homem de Deus e mulher de Deus. E então eu vejo esses líderes como alguém que se acovarda. Acovarda na sua pequenez teológica, na sua incipiência de conhecimento teológico e sobre guerra espiritual. Enfim, essa é a visão que eu tenho para aqueles que fingem não conhecê-la. Biblicamente, eu sei que o senhor já citou algumas referências, mas aquelas que lhe chamam mais atenção e que são fundamentações para esse tema. E como é que se desenvolve? Porque eu falei no início aquela briga que alguns pensam, quando falam em batalha espiritual, é o anjo ou o demônio. Um anjo do bem, anjo do mal, e começa aquele embate, quase assim um desenho animado, só que um pouco mais sofisticado. Como é que se desenvolve uma batalha espiritual? O início, meio e fim. Isso tem a ver com a intensidade da oração. Quanto mais alto, mais o demônio se afasta. Tem alguma relação? Tem alguma relação entre como a pessoa está vivendo, em relação às brechas, que também é uma palavra que, quando se trata desse tema, aparece bastante. Brechas, uma oportunidade, repreender. Daqui a pouco eu vou para outra linha, que é a questão da cura, da libertação. O que tem a ver com batalha espiritual? Mas nesse momento, quais são as referências bíblicas que mais fundamentam essa temática e como é que se desenvolve início, meio e fim de um processo de batalha espiritual? Porque há alguns aqui que não conhecem. Eu acredito que estaremos diante de pessoas leigas ou que são quase incipientes, que é uma palavra que o senhor utilizou, nesse assunto. Então, para que fique bem claro e as pessoas possam, isso realmente é importante. Eu vou começar a tomar isso de uma forma mais séria na minha vida. Então, como é que se desenvolve esse processo de batalha e, biblicamente, quais são as referências que o senhor mais vê que são bases para essa temática? Charles, eu tenho uma visão de que a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque perguntas inteligentes trazem respostas inteligentes. A sua pergunta é muito pertinente, muito inteligente, muito ampla. Logo, eu precisaria de 5 dias para eu te responder aqui ininterruptamente. Mas eu vou tentar ser bem sucinto. Você perguntou assim, que referência? Primeira coisa que um libertador, o que não é libertação? Expulsão de demônio não é libertação. A primeira coisa que todo libertador tem que ser, primeiro, extremamente conhecedor de Bíblia. Por isso que é um ministério que não pode ser de neófito, é um ministério que não é de aventureiro. Ministério é ministério, cara. O ministério de Elias era um, de Eliseu era outro, de João Batista totalmente diferente. O de Mateus, o de João, o de Paulo, enfim. Então, o que não é libertação? Expulsão de demônio nunca foi libertação. Expulsão de demônio é um processo de evangelismo. Jesus chegava, botava os pés em Gadara, o demônio manifestava porque ele estava evangelizando. Jesus chegava, ia passando, estava evangelizando, trazia o espírito surdo, o mundo manifestava. O espírito de epilepsia, aquele garoto que caíra lá, espumando, batendo a cabeça, aquilo era um espírito demoníaco na área de epilepsia. Eu já tive várias experiências nessa área de expulsar a entidade, mas depois foi feito um tratamento de cura interior.
Então, libertação nunca foi, nunca será expulsão de demônios. O que é a libertação em si? Um estilo de vida. Além de ser um estilo de vida, é a restauração daquilo que fora degradado pelo inimigo. Que restauração é essa? Deus te trazer paz, te trazer uma família, tirar das drogas e fazer de você um pregador da palavra, tirar da prostituição e fazer de você uma missionária, uma evangelista, uma intercessora, uma libertadora. Então você percebe, e eu vou aqui para um texto básico que eu acho lindo, e eu vou provar que libertação não é expulsão de demônio com esse texto. A mulher Ciro-Fenícia era uma mulher cananeia. Em algumas versões a mulher cananeia, em outras versões a mulher Ciro-Fenícia. E o que era interessante, os cananeus, os Ciro-Fenícios, eles eram inimigos número 1 de Deus, inimigos número 1 do povo, eles não acreditavam no Senhor, eles eram soberbos, arrogantes, eles tinham sobre si um espírito de arrogância, de agressividade em direção ao povo de Deus. Aquela mulher chegou próximo a Jesus e disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Senhor, ajuda-me. Aí Jesus vira e diz, como todo mundo conhece o texto: olha, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Eu não tenho nada a ver contigo. Ela: Senhor, Senhor. Primeira coisa, ela foi chamando Jesus de Senhor. Os discípulos imaturos: Senhor, despede-a. Ela está envergonhando, está vindo escândalo. E o Senhor continua, ela adorando, adorando, e o Senhor dizia: olha, os pães que caem das mesas dos donos é para os cachorrinhos, é para os seus. Ela vira e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu imagino que quando ela disse isso, Jesus disse: uau, até que enfim alguém entendeu que é libertação aqui. Alguém entendeu aqui agora que eu estou o tempo todo mapeando essa moça, essa filha, e quebrando esse espírito de orgulho. Ela se humilhou, ela se humilhou, ela se humilhou. E Jesus foi quebrando o espírito dos cananeus. Ele foi quebrando o espírito do orgulho que vinha sobre a geração daquela mulher que repousava sobre ela. Quando você chega no final do texto, a Bíblia diz, a filha em nenhum momento aparece. É isso que o texto diz. Mas a Bíblia diz, quando ela disse assim: Senhor, ela adorou, a Bíblia diz que ela adorou, Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela disse assim: Jesus, os meus ancestrais erraram, os meus ancestrais não queriam saber de ti, mas eu quero te dizer que eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você não era senhor deles, meu você é senhor, e você sendo meu senhor, Jesus, eu aceito as tuas migalhas, porque as tuas migalhas, ainda que sejam migalhas, é tudo que eu preciso. E a Bíblia diz que naquele momento a filha ficou liberta. Cadê a expulsão do demônio? Cadê a imposição das mãos? Cadê a unção com óleo? Jesus é especialista e com uma cajadada só mata 2. Ele matou 2 coelhos com uma porrada só. Ele quebrou o espírito de orgulho dos cananeus e ao mesmo tempo mostrou que libertação não é expulsão de demônios, porque automaticamente quando o espírito geracional foi quebrado da mãe, a filha foi liberta. Havia uma geração, os seus filhos serão a sua geração, os seus filhos serão adoradores, os seus filhos você vai ver eles pregando, adorando, cantando, atendendo seus cultis, e aí vão dizer: de onde veio? Veio lá do pai, vem lá de trás, olha a árvore, olha a corrente, olha a linhagem. Então, Charles, eu poderia te citar várias passagens, mas uma das passagens mais lindas que eu vejo e prova, como você está vendo, que libertação não é expulsão de demônios. Um libertador tem que ser, acima de tudo, alguém que conhece muita palavra. O libertador, a libertadora, aí eu não estou desmotivando ninguém aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: vá, siga, se você tem esse ministério, busque. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu não estou falando de algo que eu li, eu não estou falando de algo que eu ouvi dizer, eu estou falando de algo que veio nas minhas mãos. Eu tenho 16 anos na área. A semana passada eu fui dar uma organizada na minha biblioteca. Eu já doei mais de 50 livros de batalha espiritual e eu ainda tenho mais de 250. Eu li mais de 300 livros de batalha espiritual. Eu tenho centenas de seminários, eu tenho mais de 1000 atendimentos individuais. Eu não ouvi dizer. Ninguém aprende batalha espiritual lendo livro. Você aprende batalha espiritual na prática. Existem entidades, por exemplo, eu já me embati com a entidade no seminário, que quando eu disse para impor as mãos, na minha pequenez enquanto pastor, Deus disse: sopra.
Eu soprei, a entidade saiu. Já teve seminário que quando eu quis chegar para impor as mãos e ungir com óleo, o Senhor disse, não, diz para a igreja adorar, para a igreja cantar, para a igreja pular, para a igreja me adorar que a entidade vai sair. Quando eu disse isso, que a igreja começou, e eu quero aqui fazer uma homenagem ao pastor Celso, a igreja começou aquele louvor que diz assim, em adoração eu me rendo a ti. Assim como eu nunca vi ninguém adorar melhor do que o pastor Celso essa canção, eu também nunca vi ninguém adorar tão bem como você faz naquele louvor que diz assim, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Quando a igreja começou a dizer, em adoração, a entidade saiu. Então você visualiza que não é pela imposição de mãos, não é pela expulsão do demônio, mas é pela estratégia. Você aprende batalha espiritual, libertação, cura interior, cura através de espíritos de entidades que trabalham nessa área, nós vamos chegar lá como você disse. Então você faz isso ouvindo a revelação. E você vai ouvindo, você vai aprendendo e chega um momento que aquilo se torna uma prática. Lembra? Excelência não é um ato, excelência é um hábito. Quais são essas principais distorções, esses extremos, mitos, exageros, isso, com relação à batalha espiritual? O que é que o senhor vê aí que gera muita confusão, que tem muita mentira, isso, relacionado ao tema, que gera nas pessoas aquela resistência, não quero saber sobre isso, ou isso é uma utopia. As pessoas têm um tipo de defesa, querem se manter nessa posição de ignorância porque ouviram dizer, ouviram em algum lugar, porque há pessoas que levam o ministério de uma maneira séria, com comprometimento, e estudam a palavra mesmo, e se permitem praticar, e ter um estilo de vida coerente, e ter pessoas que não. Elas vão assim, no ímpeto, na emoção, ou elas fazem algum tipo de curso, ou aprendem técnicas para mexer com o emocional das pessoas, ou até mesmo tramam para poder gerar situações em que os outros vão pensar que é verdade, como na verdade é tudo uma farsa. Então, nesse contexto, quais são, dentro da sua experiência, que o senhor já viu com certeza, que são muitos anos, e experiências com isso, casos, essas distorções, quais são essas principais distorções, confusões relacionadas a isso? Primeiro, todo libertador é um baita de um pregador. Conhece muito palavra. O libertador, o cara que tem um ministério, ele prega 2 horas, 3 horas, 4 horas seguidas. Ele prega em qualquer área. Entendeu? A primeira característica de um libertador, você bate o olho nele, ele é pregador da palavra. Segunda característica de um libertador, é um cara que não age por emoção. É geralmente muito frio. Eu sou muito frio quando eu estou lidando com uma ministração. Eu nunca ajo por emoção. Eu nunca sou afoito. Eu nunca coloco o pé de vez. Eu fico na beira mesmo do mar vermelho esperando ele se abrir. Eu espero a palavra, eu espero a revelação. Para daí eu começar a agir. Distorção. Primeira coisa que acontece, uma distorção que eu tenho visto muito, que é muito grave. É a aparência de uma espiritualidade, uma pseudo-espiritualidade, é só uma aparência. Eu começo logo a orar em línguas, a gritar, orar em línguas, sapatear. 2 coisas. Eu não sei ser libertador e eu não sei o que significa um dom espiritual. Mas isso é um papo para um outro momento sobre dom espiritual, que eu também milito na área, gosto muito e pesquiso muito sobre isso. Uma outra distorção, principalmente nos dias atuais, fulana ou ciclano ou fulano beltrano, ele trabalha com batalha espiritual porque toda hora ele vê demônio. Não, se ele disser isso para mim, se ele falar perto de alguém que tem conhecimento sobre batalha espiritual, a primeira coisa que eu vou dizer para ele, você vai se converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador novamente, nós vamos ungir o teu terceiro olho, o teu ponto chakra, porque você tá vendo teus amiguinhos. Porque uma coisa é dom de visão na batalha espiritual, a outra coisa é toda hora tu vê demônio. Albert está pregando, tem um demônio do lado. Charles está adorando, tem um demônio do lado. Fulano entrou na igreja, tem um demônio acompanhando. Fulano está sentado do lado, o demônio está sentado do outro. Toda hora tu vê demônio? Não, querido, você está vendo algo que é pertinente a você. Porque eu já cheguei em local para conquistar o local e o Senhor me mostrou em visão aonde era o altar, onde ele fora feito. Isso é uma coisa.
Eu já fui expulsar a pombagira de uma pessoa que na hora que eu estava expulsando, Deus me mostrou e eu vi a pombagira cigana saindo da pessoa. Eu fui ministrar uma pessoa num cativeiro espiritual, tirar de um cativeiro espiritual de onde ela fora estuprada, e no momento Deus me mostrou o quarto, me mostrou o sofá, me mostrou o local onde ela foi estuprada. Isso é uma coisa. Agora, toda hora que você está vendo demônio, isso é uma distorção. Você tem que ver o Espírito Santo, querido. Você tem que ver o povo caindo, é cheio do Espírito Santo. Mas nós passamos por essas imaturidades. Porque quando eu comecei o ministério, eu achava o máximo eu pregar o seminário e cair 30, 40, 50 endemoniados. Só que você vai amadurecendo com o tempo. E hoje o que me satisfaz, o que me enche, Charles, é quando eu termino o seminário, que eu não tenho 30, 40 endemoniados para eu ficar até 1h da manhã expulsando. Mas eu tenho 30, 40, 50 no chão, orando em línguas, adorando, cantando cânticos espirituais aqui para ser redundante, profetizando, pedindo perdão, se abraçando. Isso para mim é batalha espiritual. Isso para mim é libertação. Libertação é um estilo de vida. É você ter um estilo, se você roubava, não rouba mais. Se você furtava, não furta mais. Se você molestava, você não molesta mais. Se você era um praticante de uma corrupção ativa, você passa a não ser mais. Se você desviava lá na repartição pública papéis, a resma do papel, você passa a não fazer mais, porque isso é crime contra a administração pública. Se você falsificava documentos, você não falsifica mais, porque é um crime contra a fé pública, porque documento tem fé pública. Enfim, é um estilo de vida agora calcado, baseado, alicerçado no caráter de Cristo. Entre as distorções, tudo é demônio. Entre as distorções, é orando em línguas, gritando, sapateando, e porque eu estou vendo... eu vou contar uma história bem rápida de uma profetisa que estava andando no Maranhão todinho, e essa mulher era uma mulher de Deus, tinha pastor que tomava benção a ela. E quando ela foi atendida por mim aqui na Vinho Novo, numa sala que tem aqui, que era a sala de atendimento. E eu estava sentado, ela chegou. Quando ela chegou, a primeira coisa que ela disse para mim foi: eu estou vendo uma coroa na sua cabeça. Quando ela disse isso, eu disse: talvez ela tenha dom de visão, porque realmente Deus me deu uma coroa, a coroa da vida, da vitória. Enfim, eu tenho essa coroa. Até porque a Bíblia diz que eu sou coroa da criação, você é coroa da criação. Aí ela continuou, e o Espírito Santo, eu discernindo, e ela virou e disse: olha, estou vendo vários colares, vários anéis de ouro, várias pulseiras nas suas mãos. O meu Senhor manda eu te dizer. Quando ela disse assim, o meu Senhor manda eu te dizer, eu dei um tapa na mesa e disse assim, apontei o dedo e disse: que Senhor? Quando eu disse que Senhor, ela caiu endemoniada. Ou seja, aquela mulher estava no Maranhão todinho, enganando as igrejas, pastores sem discernimento espiritual e sem conhecimento de batalha espiritual, batendo continência, dando tapinha nas costas, e ela com essas distorções, sapateando, orando em línguas, porque o teu marido está em adultério, mulher. Sim, a entidade que trabalhava com ela soprava, porque onipresente, onisciente, onipotente, só o Senhor. Mas a entidade já viu o marido no motel, a entidade viu o marido tomando suquinho com a amante, a entidade viu o marido dando carona para a amante. Então isso não é revelação, isso é sopração. Então assim, Charles, muitas distorções. Como eu dissera para você, eu teria muitas mais para te citar, mas entre as mais perigosas, essa falsa moralidade espiritual, esse pseudo-espiritualismo muito exacerbado, essa falsa adivinhação, que é uma falsa religião, porque isso vai induzindo as pessoas. Eu conheço até o palavreado. Eu estudei, mapeei até o palavreado. Olha, você está passando por muita luta. Quem é que não passa por luta no mundo? No mundo tereis aflição, é bíblico. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. E eu percebo que começa na dor. Até as estratégias de marketing é assim. Começa na dor. Você que está assistindo até agora, eu tenho certeza que você fez uma das melhores escolhas nesse dia que esse vídeo está sendo postado, porque há muitas pessoas que logo no começo dá uma inquietação e elas ignoram, e continuam nesse estágio, nesse estado de ignorância mesmo. Elas vivem com base no emocional, tem que mexer com o emocional.
E eu percebo que começa aí, na dor, na necessidade, e a pessoa se identifica e ela vai. Exemplo, eu já até falei sobre isso em algumas pregações. Muitas pessoas gostam quando tem aquele: ei, você aí na terceira fila, de camisa azul, levante-se. Esse que te digo. E aí começa: seu CPF é tal, 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 tal. É como você está falando. Então, tem uma relação. Não tem onipresença. Satanás, ali os anjos não têm essa onipresença. Agora, eles são organizados. Eles são organizados. E nessa organização, eles geram a bagunça que está hoje em muitas igrejas. Muita confusão, essas distorções. E o povo não avança. Que poderia avançar mais. Só que há falta de conhecimento. E as portas ficam fechadas para esse tipo de mensagem. Porque não querem incomodar, não querem tocar na ferida das pessoas, nessa intenção de cura, de restauração, e eu já entro agora nesse assunto. Libertação, cura interior, batalha espiritual. Qual é a relação entre esses assuntos? Há uma linha tênue entre eles. Geralmente quem trabalha com um, trabalha com os dois, ou não. Pela sua experiência, pela própria abordagem, porque o tema central aqui é de batalha espiritual. Sim. Qual é a relação desse tema com libertação, que já foi falado, que tem sim, mas de sendo mais específico, e com cura interior? Charles, como eu dissera anteriormente, libertação, nós temos a batalha espiritual, nós temos a guerra espiritual. A batalha espiritual é uma fatia desse bolo, é uma espécie desse gênero. E dentro dessa batalha espiritual, uma das batalhas, um dos ramos da batalha espiritual é a libertação. E a cura interior, ela vem junto. Quem trabalha com libertação, trabalha com cura interior. Quem não sabe fazer cura interior não é libertador. Assim como quem diz: olha, eu trabalho, eu faço libertação, e aí eu volto para a distorção. O cara expulsa demônio, mas ele não sabe tratar sobre o abuso sexual. Ele não sabe fazer a cura interior. Ele não sabe levar Jesus até o coração daquele que foi magoado, que foi... Não conhece. Não conhece. Ele não conhece o processo. Sabe por que ele não conhece? Porque aqui eu te provo mais uma vez, e para todos que estão nos ouvindo, expulsão de demônio não é libertação. Porque o libertador, ele sabe exatamente como fazer, porque existe um nexo entre libertação e cura interior. Você nunca, por exemplo... Você nunca tira alguém de um cativeiro espiritual sem que você faça cura interior. Como que eu faço o atendimento? Eu vou já falar sobre atendimento e por que cura interior gera tanta polêmica. Toda vez que eu atendo uma pessoa, que eu vou voltar a atender em 2022, 2020, 2021 não, e eu vou já justificar e aproveitar para abrir os olhos de alguns líderes, e eu não estou falando só de vinho novo, não estou nem falando de vinho novo. Nós estamos, isso aqui circula o mundo, roda o mundo. Nós estamos falando de batalha espiritual no geral. Isso aqui é da igreja do Brasil, do mundo. Eu fazia, por exemplo, a quebra do cativeiro, tirava a pessoa daquele cativeiro, Jesus tirava, libertava, mas aí ficavam as sequelas emocionais. Porque você não passa por pedrinhas e sai do mesmo modo que você entrou. No mínimo, você sai ali com uma anemia, um problema pulmonar, de tanta ventilação, de tanto arejamento, não é verdade? Assim, enfim, quando você vê alguém lidando com cura interior, que não lida com libertação, ele não é um libertador, porque a cura interior, ela está diretamente, ela tem esse nexo de ligação com a libertação. Fez uma, tem que fazer a outra. Qual foi o problema? E aí eu vou te citar um exemplo e um caso que passou na minha mão. Esse caso, para você ver os anos e o tanto de coisa que já passou na minha mão, tem 10 anos, esse caso. O que aconteceu que alguns líderes fecharam a porta para os reais ministros, pregadores de libertação e cura interior? Porque entraram os aproveitadores, os oportunistas. Acharam bonito, e aí tem que ter cuidado. Porque acharam bonito, olha, agora eu vou militar nessa área. Porque, querido Charles, você já viu ortopedista operar úlcera gástrica? Não. Você já viu cardiologista estancar um AVC? De maneira nenhuma. Você me viu cantando aqui? Não.
Não, eu não tenho ministério para cantar. Eu tenho ministério para pregar. Para cantar, não. Pregar, para mim, é real. É algo que Deus me preparou para aquilo. Mas para cantar, não, querido. Embora levitas como você, adoradores, adorem e preguem. Eu não. Eu só prego. Eu sou adorador como filho, como servo do Deus Altíssimo. Mas não conduzo a igreja em adoração. É algo que eu não tenho, uma capacidade que eu não tenho, um ministério que eu acho lindo. O que acontecia? Primeiro, começaram a confundir cura interior com regressão e hipnose. Qual é a diferença clássica, básica, que o libertador sabe de mão cheia e que o libertador sabe quem é o hipnose, quem é que trabalha com hipnose? Eu sei, na hora que eu bato o olho, eu sei quem trabalha com hipnose e com regressão. Trabalhar com hipnose e com regressão é tudo, menos cura interior. Qual é a diferença básica? Quando você, e aí eu não vou poder adentrar em neurociência porque eu vou demorar muito. Quando você lida com regressão e com hipnose, você vai trabalhar direto na mente. A primeira coisa que a pessoa fica, ela fica num estado de latência. Ela fica numa dormência mental. Você faz o que você quer com ela mentalmente. Você leva de lá para cá, daqui para lá. O que acontece? A pessoa, quando termina a sessão, e aí eu chamo de terapia também, ela não sabe nada do que aconteceu. É como quem pega e deleta. Deletou momentaneamente. Mas você limpou o histórico só daquele dia. Você esqueceu de limpar da semana toda. O daquele dia você limpou. E o da semana toda. Você limpou o da quarta. E o da quinta, sexta, sábado, domingo permaneceram. Então chega um momento que essa pessoa vai perceber que da quarta ela não tem mais. Mas ela continua tendo as dores da quinta, da sexta, do sábado, domingo. Cura interior. Cura interior. Você, a pessoa que está passando por cura interior, em nenhum momento ela perde a consciência. Em nenhum momento há um roubo, uma subtração de memória, de mente, de pensamento. Pelo contrário, ela está o tempo todo consciente de tudo, de onde ela está, quem está ministrando, de quem ela é filha, de quem ela é irmã, de quem ela é mãe, de quem ele é pai. Automaticamente o que acontece? O Espírito Santo conduz. E eu já vi pessoas passando por cura interior em que ela disse: Jesus está tocando na minha mão e eu tenho 4 anos de idade. Aquela criança passou por um abuso com 4 anos de idade. E ela precisava ser liberta. Ela foi liberta, mas precisava cura interior. Quando foi feita a cura interior, ela declarou, aquela moça, aquela jovem senhora de 32 anos agora, mas não é esse o caso que eu vou te falar, é bem mais sério. Ela declarou e disse: eu estou vendo a luz, eu estou vendo o homem de branco. Ele está pegando na minha mão. E daquele dia em diante, aquela mulher teve uma vida emocional totalmente diferente. Então isso é muito simples e muito básico. Cura interior, você está consciente o tempo todo. Muitas das vezes você tem a visão de Jesus trabalhando, você tem a visão do Espírito Santo te ministrando, é algo sobrenatural. Hipnose, regressão não. Roubo de consciência, roubo de mente, roubo de memória. Você faz o que você quer, porque a mente do outro está vazia. Eu chamo de a síndrome do cabeção. O cara está com a cabeça desse tamanho, vazia, oca. Enquanto que na cura interior, não. Como que isso funciona? E aí, eu não quero aqui desestimular ninguém, mas como advogado, agora eu vou falar como advogado. Eu preciso também abrir os olhos de algumas pessoas. Por quê? Um rapaz, eu fui pregar numa determinada igreja, um seminário aqui em São Luís, um seminário de batalha espiritual. Quando eu ministrei sobre cura interior, a esposa estava. O marido não estava. Depois a esposa pede o meu telefone e entra em contato comigo, para eu atender o marido. Qual era a situação? Aquele marido de 38 anos, agora ele sentava no sofá e botava a mão na boca, o dedo na boca, como se estivesse chupando o dedo. Mais que isso, ele estava vivendo com ela como um irmão vive com uma irmã. Ele não tinha mais atração, ele não tinha desejo, ele não queria mais abraçar, beijar, se perfumar, banhar, ter relação sexual com a esposa. Por quê? Porque criança não tem relação sexual com adulto. Isso é óbvio. O que aconteceu, Charles? Aquela esposa
levou aquele marido para um determinado pastor, que se dizia pastor, que trabalhava com libertação e cura interior. E eu vou te dizer uma coisa, eu faço parte de uma coalizão de pastores de batalha espiritual no Brasil, e quando você me cita o nome de alguém, eu sei, o cara que trabalha realmente, que tem um ministério, que é ungido para aquilo e que trabalha com seriedade, com competência, com lisura, com respeito e cuidado com a vida alheia. O que aconteceu com esse pastor? Ele foi atender esse rapaz, esse pastor, e aí ele exerce uma profissão, e eu não estou aqui denegrindo profissão nenhuma, mas esse pastor é um psicólogo. Não estou dizendo que o pastor não possa ser psicólogo, pelo contrário, eu defendo que o pastor pode ser psicólogo mesmo. Tanto é que eu fiz uma especialização em neurociência. Você tem que aliar, você tem que juntar, você tem que coadunar as coisas. Então esse pastor, psicólogo, esse marido dando muito trabalho, essa esposa, confiando nesse pastor, levou esse marido para ser atendido. O que ele fez? Ele fez uma regressão. Ele hipnotizou o rapaz e levou para uma regressão. Ele mexeu na mente, no emocional do rapaz e levou ele para 4, 5 anos de idade. A idade que ele ainda chupava dedo. E agora aquele marido não era mais marido, era uma criança sendo cuidado pela esposa, que ele deveria ser o marido da esposa. Eu atendi aquele rapaz durante 3 meses. Um atendimento por semana. Logo, 3 vezes 4, 12 atendimentos de libertação e cura interior. E aí nós temos que ter cuidado. E quando ele estava passando pela cura interior, esse rapaz, eu tenho inclusive autorização dele para no dia que eu quiser expor num livro, colocar nome, colocar tudo, eu tenho essa autorização. Aquele rapaz, no momento da cura interior, quando eu terminei de fazer o trabalho, que Deus foi quem fez, eu só fui o canal para ser usado aqui, aquele rapaz, ele relatou tudo o que aconteceu. Ele disse, pastor, eu vi tudo, cada palavra sua, cada oração, cada gesto. E eu vi uma luz sobrenatural. E ele era ímpio. E a partir da última ministração, na última ministração, que foi quando realmente foi feita a cura interior, quando o processo, como vocês citaram anteriormente, foi concluído, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que ele fez? No domingo seguinte, ele foi atrás do pastor para agredir. Só que a esposa percebeu que algo ia acontecer. Então o que eu quero dizer, Charles, e agora eu vou tratar da pandemia bem rápido. Eu suspendi todos os atendimentos. Quando chegava dezembro, sempre suspenso, a gente só retornava em janeiro e fevereiro. Em janeiro, quando foi para chegar fevereiro de 2020, explode a pandemia, eu suspendi todos os atendimentos. Suspendi 2020, 2021. Algumas pessoas podem pensar assim, poxa, o pastor Albert não quis me atender, ou um outro irmão de uma outra igreja, ou até mesmo daqui, o pastor Albert não se importa. Não é isso. E eu quero lhe dizer, e vou continuar com ele suspenso. Enquanto eu não tiver segurança e eu não receber uma palavra de Deus, porque, Charles, a gente vai atender alguém, a gente vai tocar na pessoa, a pessoa pode passar mal, cair, chorar, a gente vai levantar, dar um copo com água, usar um lenço, ungir com o óleo de unção, você vai tocar nessa pessoa. No início de 2021, e eu sou, inclusive, um dos advogados desse processo, um pastor, que é muito meu amigo, e ele faz atendimento de casais. E ele conversando comigo, ele disse, Albert, como estão os atendimentos de batalha espiritual, que eu inclusive já atendi algumas ovelhas dele, várias ovelhas, eu já atendi mais de 30 ovelhas dele. Eu disse o seguinte, fulano, eu suspendi. Ele disse, Albert, eu estou atendendo. Eu virei e disse, não faça isso, você vai ter problema uma hora. O que aconteceu, Charles? Bem rápido. Uma esposa sempre ia com o esposo, que é ímpio, ela crente. Nesse dia ele não foi, o cara cismou que não ia, mas ela foi para manter o tratamento. Ele atendeu, numa boa. A moça sai de lá, começou a apresentar os sintomas da Covid. O que o marido fez? O marido registrou um BO, e aquele pastor está passando por um processo. E pasmem, eu tenho possessória de 2014, que nunca foi marcada audiência de instrução e julgamento. No processo de 2021, a audiência dele já está marcada para fevereiro de 2022. E por que eu sei? Primeiro porque ele é amigo, porque ele aconselha comigo, porque eu fui a primeira pessoa que ele conversou sobre isso, ele dizendo, Albert, Deus te usou para me dizer, eu estou inocente, eu fiz teste, eu estou limpo. Inclusive, quem está acompanhando o processo é um sobrinho dele, advogado, eu disse, estou sem tempo, não vou acompanhar, mas eu vou fazer a audiência. Na audiência de julgamento eu serei o advogado, o sobrinho está acompanhando.
e nós anexamos o exame, dando negativo, que ele não teve Covid, que ele não está tendo, que ele não... Mas, enfim, é um exemplo. Por quê? Porque, às vezes, Charles, você está atendendo o esposo e a mulher é ímpia. Ou o pai não gosta. Apareceu o sintoma, ela teve uma Covid, foi uma Covid leve, mas o inimigo foi lá na mente do marido, foi lá no coração dele, e agora um líder está respondendo um processo. É uma injustiça. Então, nós temos que lidar com muita responsabilidade. Cura interior é um nexo é uma linha muito tênue, muito fina, entre você realmente conduzir aquela vida para Jesus ou você fazer uma besteira muito grande. Por isso que você precisa ter muito conhecimento. Porque se você brincar, você comete o erro que aquele pastor que ia sendo agredido ia, quando ele provocou uma regressão. Você comete o erro de magoar mais ainda, ferir mais ainda. Eu até uso uma expressão dura. Você revitimiza quem já foi vítima. É impressionante isso. E para finalizar, quais são algumas indicações literárias que você pode dar de autores para que quem está nos assistindo possa ir mais fundo nessa temática? E quais são suas palavras finais dando orientações para que as pessoas busquem nas fontes certas, sim, mais conhecimento a respeito disso? Charles, eu tenho assim uma literatura fantástica que para mim é tudo que você precisa, entendeu? Para mim é o maior e melhor autor e a melhor literatura que tem. A literatura é a Bíblia e o autor é Jesus. Esses são os melhores. Livros de batalha espiritual é como livro de biologia. Eu lembro quando eu fazia ensino médio, eu gostava muito da Sônia Lopes. Eu achava ela muito inteligente e ela diagramava muito. Eu gosto muito de diagrama, de memorização. Eu gosto muito de mapa mental, eu gosto muito de mente. Se eu ainda tivesse idade, não tenho mais tempo para isso. Eu tenho outros projetos, eu iria fazer medicina, fazer neuropsiquiatria. Mas tinha gente que gostava do Amabis, eu não gostava do Amabis. Enquanto professor de física, eu amava um livro de física que para mim era o melhor, chamado Física Clássica. Os professores de São Luís odiavam, porque eles só conheciam o Bongiorno. Eu só gostava do Bongiorno, que só calculava a velocidade média. Eu gostava do Física Clássica, que entrava em outro nível. Então, citar livro de batalha espiritual é muito relativo, entendeu? Porque a literatura que você gosta pode ser que eu não goste, a que eu goste. Enfim, eu leio tudo. Eu leio até folha de jornal velho. Então, eu me adapto em tudo. Mas, por exemplo, a doutora Neuza Itioca, hoje já não milita mais na área, até em função da idade, você conhece bem. Carlos Anacondia, um argentino fantástico. Rony Chaves, Peter Wagner, Doris Wagner. Então, são alguns autores. Ana Mendes Ferrell, então, embora tenha me tendo os pezinhos pelas mãos, mas você tem que filtrar o que é bom, ela tem muita coisa boa. Andou aí se achando meio Deus, mas ela retornou o caminho, Deus deu uma ajustada nela, ela retomou a caminhada e retomou muito bem. Enfim, muita gente boa aí, depende muito do tipo de literatura, depende muito do que você queira ouvir. Por exemplo, eu pretendo em 2022 lançar o material, mas eu não vou lançar enquanto livro. Por que eu não vou lançar enquanto livro? Porque eu quero que todo mundo tenha acesso. A intenção não é lucro, a intenção é o acesso, é o espalhar daquilo que Deus deu e eu praticamente de graça entregar. Não vou entregar de graça no sentido de que eu vou ter que gastar com a gráfica, mas eu pretendo fazer em versículos. Por exemplo, vai ter versículo que vai tratar de cativeiro espiritual, vai ter versículo que vai tratar de reeducação sexual, vai ter versículo que vai tratar sobre o homossexualismo, vai ter versículo que vai tratar sobre o ocultismo, sobre espiritismo kardecista, gnose, eubiose, enfim. Eu pretendo lançar fascículos, curtos, bem como se fossem sinopses, que é fácil de memorizar, rápido para memorizar, com as referências bíblicas para que a pessoa faça a remissão entre o que ela leu e o que tem na Bíblia. Mas de antemão, Charles, em primeiro lugar, você que está aí, você que quer trabalhar com batalha espiritual, deixa eu te dizer uma coisa, faça. Eu não estou aqui lhe desanimando, eu não estou aqui dizendo para você não fazer. A única coisa que eu lhe digo esse ministério não é um ministério para neófito.
Você é um novo convertido, vai estudar mais, encosta em alguém que saiba, que você possa acompanhar, que você possa ver, com maturidade, com responsabilidade, vida de unção, vida de jejum, meditação na palavra, oração, adoração. Nós somos um país de órfãos. E eu digo isso com muita sinceridade e com muito conhecimento nesse sentido. Por quê? Porque nós somos um tripé que uniu o catolicismo muçulmano português, a pagelância indígena e a quimbanderia vinda dos orixás da África. Então você percebe que a igreja do Brasil, e eu não estou falando de levita não, pode alguém pensar assim, ele está falando dos levitas da Vinho Novo, ele está falando dos levitas da Assembleia de Deus Sião, ele está falando dos levitas da... Não, eu estou falando da igreja. A igreja não adora, a igreja canta, mas para adorar é uma dificuldade. Você sabe por quê? Porque só quem adora é filho, órfão não adora. Então a minha palavra que eu deixo aqui, primeiro de gratidão a Deus. E hoje, finalizando, eu fiquei muito feliz quando o apóstolo foi orar ao final sobre cura. E quando ele foi orar sobre cura, eu disse assim, graças a Deus. Porque muitos líderes, muitos apóstolos, muitos pastores têm entendido, muitos bispos. E há 10 anos, Charles, nós estamos em 2021, desde 2011 eu estudo sobre um espírito chamado farmaqueia. Farmaqueia é a palavra de origem grega que significa poção mágica, alquimia. Ou seja, farmácia, remédio. Você tem sim que ir à farmácia, você tem que ir ao médico, claro. Mas é como ele disse ainda há pouco. Ele dissera o seguinte, primeiro você ora, depois você busca o anador, cara. Então, o meu conselho é, primeiro busque o Senhor. A fonte de cura é o Senhor. E depois você vai lá na farmácia e compra essa aspirina. Mas você não precisa dela, não. Você não precisa de aspirina espiritual, você só precisa de Jesus. E muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Quero de antemão dizer aos irmãos que tudo que foi dito aqui foi de cunho espiritual, nada pessoal. Aquilo que você achou interessante, você guarde e transforme em conhecimento. Você faça uma filtração do que eu disser anteriormente. Aquilo que te serve, você usa. O que não serve, você faz como eu faço. Quando eu ouço algo, daquele algo eu filtro. O que serve eu absorvo. O que não serve, eu coloco no óleo. Que Deus te abençoe. Que Deus continue assim, te mantendo. Isso aqui é muito inteligente, isso aqui é muito bom, isso aqui tem ajudado muita gente, porque eu fui ajudado. Eu ouvi a sua entrevista com o Jean. Eu aprendi muito ali. E muito do que eu estou dizendo aqui, eu aprendi naquele dia. Aí o que eu fiz? Eu trouxe para a batalha espiritual. Isso aqui é muito bom, continue. E Deus vai te usar para levar mais longe. Hoje é aqui na Vinho Novo. Você vai continuar Vinho Novo. Mas vai chegar o dia que você vai dizer assim, o pastor Albert naquele dia profetizou. E eu estou profetizando. E vai ser muito maior. E vai ter muito mais gente ouvindo. Porque poucas pessoas têm a coragem que você teve. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E eu lhe agradeço. Eu fico feliz com isso. E eu também dou essa honra a quem tem honra. O Pedro Mateus está aqui. Ele não está em frente às câmeras. Mas é um projeto que tem esse objetivo de alcançar você que é do meio cristão, ou até que não é, mas que tem uma inclinação para conhecer mais a respeito desses temas. E a nossa intenção é essa, o nosso propósito é esse, de levar a palavra de Deus com clareza, trazendo pessoas que têm propriedade para falar a respeito das temáticas que são abordadas. E nós expressamos essa gratidão também a você por apreciar esse trabalho, que é feito de forma séria, de forma ética. Agradecemos aqui o pastor Albert e nos colocamos também à disposição. Nós somos da mesma denominação e isso é corpo de Cristo. As pessoas se unem e somos potência. Nós crescemos e nós alcançamos mais quando estamos juntos. E eu realmente acredito que há um poder, há um fluir da graça, da unção de Deus quando nós entendemos o papel de cada um. E nós nos unimos nesse propósito. E damos toda a honra e toda a glória a Deus.
curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Essa mensagem é de grande valia para muita gente. Então, seja aí um investidor, um difusor dessa mensagem e um parceiro desse ministério. Não só da Vinho Novo, um parceiro da Vinho Novo, mas um parceiro de Cristo. Faça aí esse compartilhamento com outras pessoas. Ok? Mais um programa Conversas do Reino e até o nosso próximo encontro.